Eu queria trazer aqui à tribuna do Senado Federal uma posição que pode divergir das apresentadas por alguns colegas, mas eu não tenho nenhuma dúvida que, desde ontem, o nosso país faz um debate que eu imagino muito apropriado para atender a um sentimento do povo brasileiro que quer a retomada do crescimento econômico, que quer a garantia da geração de empregos, que quer a consolidação da infraestrutura no país, especialmente nas duas regiões que eu penso são mais... que o Brasil tem uma maior dívida na infraestrutura, que é o Nordeste e o Norte brasileiro. Hoje, pela manhã, dando sequência e por uma boa coincidência ao lançamento do programa de logística, a segunda etapa do programa de infraestrutura logística no Brasil, o ministro Nelson Barbosa esteve numa audiência na Comissão de Infraestrutura, uma audiência conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Fui lá, participei, me posicionei e fiz um registro que repito aqui na tribuna do Senado. O ministro Nelson Barbosa, ministro do Planejamento do país, é um técnico qualificado, respeitado, admirado, e sei que agora procura consolidar o papel do Ministério do Planejamento, como sempre nós imaginamos e desejávamos. Nesse sentido, o ministro hoje fez uma exposição detalhada sobre o programa de investimento das concessões. E a segunda etapa, porque a primeira etapa foi em 2012, apresentado pela presidenta Dilma, e agora nós estamos vivendo a segunda etapa desse programa de logística, que soma um montante de 194 bilhões de reais. O ministro, obviamente, foi questionado. O papel da oposição é esse, pondo em dúvida, questionando alguns dados, mas o ministro foi muito competente. Ele passou a segurança que o Brasil inteiro precisa de um bom ministro do Planejamento, quando ele inclusive fez questão de distribuir um material impresso que traz cada número, cada detalhe do programa de investimento em logística, que prevê os investimentos entre 2015 e 2018. São investimentos vultuosos que certamente mudam a agenda do país e criam uma positiva expectativa junto ao povo brasileiro. O lamentável é que os opositores, com discursos, eu penso, com validade vencida, estão muito vinculados ao palanque eleitoral, como se nós estivéssemos vivendo ainda a quadra eleitoral. Mas nós estamos vendo outra fase. A presidenta da eleição já ficou para trás. A presidenta Dilma foi eleita, foi reeleita, e agora ela está fazendo aquilo que a expectativa da sociedade cobrava, inclusive, que é de apresentar seu plano de trabalho. São 198 bilhões de investimentos, 66 bilhões em rodovias, 86 bilhões em ferrovias, 37 bilhões em portos e 8,5 bilhões em aeroportos. E eu lamento a postura de alguns, e eu respeito, alguns colegas que compõem a oposição, de tudo no Brasil pôr em dúvida. Hoje eu vi uma saraivada de crítica nas rádios, nos jornais, e em alguns articulistas políticos, sobre, por exemplo, a ideia da ferrovia bioceânica.
É inacreditável a capacidade de alguns de serem pessimistas ao extremo nesse país. Essa ferrovia é uma intenção, é um propósito de uma cooperação da China com o Brasil, mas ela não interessa a essa elite poderosa brasileira que parece querer sempre que o Norte e o Nordeste brasileiro sigam sendo deficitários em todos os indicadores sociais e econômicos, de infraestrutura. O Centro-Oeste brasileiro hoje dá uma contribuição extraordinária na economia do Brasil e começa a merecer, começa a receber algo que eu entendo que é fundamental, que são os investimentos. Mas ainda, se não fosse a ação do presidente Lula e do próprio governo da presidenta Dilma, o Norte e o Nordeste estariam no ostracismo. Essa ferrovia, ela é fundamental para que o Brasil se reencontre com a adequada infraestrutura para uma região sensível como é a Amazônia. Agora, parece que para alguns não pode ter investimento no Nordeste, não pode ter investimento no Norte. Quando nada, eles colocam na desconfiança, porque vai demorar muito. Outro dia eu via o senador Blário Maggi falando uma verdade. Senador, Vossa Excelência que é conterrâneo dele. Ele falava que não conhece nenhuma obra da iniciativa privada de grande vulto que não tenha atrasado no calendário da execução e não tenha mudado seus custos. Mas no Brasil isso a imprensa esconde. Setores da imprensa e principalmente alguns articulistas escondem. Isso não é notícia. Nós estamos fazendo a transposição do São Francisco, lá se vão 10 anos. Mas na China, a transposição de um grande rio também está consumindo 10 anos. É óbvio que uma obra como essa da ferrovia bioceânica são 3.500 quilômetros. A intenção é que seja uma concessão. Sendo uma concessão, terá investimento privado e, obviamente, um retorno do investimento. Está se falando no investimento de próximo de 40 bilhões de reais, isso é uma estimativa, mas a fase ainda do projeto é embrionária. E já nessa fase há uma crítica que beira o preconceito contra essa ideia. Ficam tentando vincular essa ferrovia ao trem-bala, ficam tentando vincular essa ferrovia a projetos que não tiveram sucesso no país. Eu sou um defensor da causa ambiental. Hoje tive uma longa reunião com a ministra Isabela. A China fez na região do Nepal uma ferrovia maior que essa. Maior que essa. Mas aqui no Brasil, 3.500 quilômetros de ferrovia, que de fato é uma soma muito grande, não pode sequer ser trabalhado como possibilidade. A fase que nós estamos é do estudo, serão gastos agora mais de 20 milhões para a definição do traçado. E aí já tem uma dúvida, como se fosse uma pirotecnia a proposta. Mas o traçado que nós temos hoje, feito pela Valec, é um traçado que sai do Centro-Oeste, vai até o Mato Grosso, até Cuiabá, de Cuiabá até Porto Velho, de Porto Velho até Rio Branco, de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Esse é o traçado que se tem hoje. Não significa dizer que é o traçado definitivo, mas é o traçado que será a base do estudo feito de viabilidade. E acho que é o mais adequado, porque para a passagem dos Andes, o melhor é pelo Boqueirão da Esperança, em Cruzeiro do Sul, lá no meu estado do Acre. O ministro Nelson Barbosa foi cobrado, falavam que a presidenta Dilma estaria privatizando aeroportos, privatizando ferrovias, rodovias e portos. Ele usou uma frase que é fantástica.
Alguns devem ouvir e dizer, então a presidenta Dilma está fazendo um programa de privatização do Brasil de 198 bilhões. Não é verdade. Tem uma diferença básica entre privatização e concessão. Simples. Quem está me ouvindo na Rádio Senado, quem está me vendo na TV Senado, vai compreender facilmente. Qual é a diferença que tem entre vender um imóvel e alugar um imóvel? Todo mundo sabe. Vendeu, acabou. Tem outro dono. Alugou, proprietário segue dono do imóvel e ele tem um ganho pelo uso por um terceiro daquele imóvel. A diferença para os maldosos da oposição que enchem a boca criticando o PT e o governo ou tentando fazer com que o PT e o governo fique parecido com as políticas que eles defendem camufladamente, a diferença de concessão e privatização, que eu não tenho nada contra a privatização, naquilo que tem que acontecer, em alguns setores tem que acontecer mesmo. Mas em algumas áreas estratégicas de um país como o Brasil, que ainda precisa se consolidar, o melhor é a concessão. A diferença entre privatização e a concessão é a mesma diferença entre venda de um imóvel e aluguel do imóvel. A mesma coisa. Na concessão de uma rodovia, não se está vendendo a rodovia. Ela está sendo gerenciada, cuidada por alguma empresa que vai pagar ao governo por estar tendo a possibilidade desse serviço, vai ter ganhos com esse serviço, mas a rodovia segue sendo responsabilidade, vencido o contrato, é um patrimônio do país. A mesma coisa no aeroporto. O aeroporto, quando é feita a concessão, ele não é vendido. A concessão permite que todo o serviço daquele aeroporto, inclusive os investimentos, sejam feitos pela empresa vencedora e o patrimônio segue sendo do povo brasileiro. Isso vale na ferrovia e vale nos portos. Então, eu queria aqui dizer que lamento a linha editorial de grande parte da imprensa hoje sobre a ferrovia. Lamento a linha editorial de grande parte da imprensa hoje sobre o plano de investimento em logística. É lamentável. É lamentável. Parece que esse país tem ainda muito presente aquela máxima do Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata. Parece que alguns torcem para que esse Brasil não dê certo. Alguns não acreditam que esse país possa dar certo. Alguns trabalham para que o Brasil não dê certo. Então, eu queria parabenizar o ministro Joaquim Levy, parabenizar o ministro Nelson Barbosa, do Planejamento, parabenizar a presidenta Dilma e dizer que essa é a agenda que eu queria estar debatendo na tribuna do Senado. Agenda de investimento. Agenda de uma parceria do setor privado com o setor público, para que a gente possa ter os investimentos em infraestrutura do país, ter a geração de emprego e ter a possibilidade de um desenvolvimento que seja constante, que seja permanente, que seja duradouro no nosso país. E quanto à ferrovia bioceânica, que é tão fundamental para a China, que não quer ficar dependendo de um canal do Panamá, que tem influência direta dos Estados Unidos, sinceramente, encontrem outros argumentos, porque do ponto de vista ambiental é uma das melhores soluções. Do ponto de vista da logística, também é uma boa solução. O que nós temos nesse país são os lobbies, os interesses. Então, os grupos hoje que estão instalados na saída da exportação via o Pará, na saída da exportação por alguns portos, óbvio, têm seus interesses, seus negócios feridos e não querem, em hipótese nenhuma, um desenho da infraestrutura do Brasil que seja adequado ao país, que torne o Brasil mais igual, que cumpra o que está estabelecido na Constituição, que lá estabelece que nós temos que diminuir as desigualdades regionais. Isso é uma prerrogativa, é um preceito constitucional. Por isso, eu estou muito contente da presidenta Dilma ter feito o lançamento desse programa e da audiência pública que fizemos com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. Muito obrigado, presidente.